Olá e bem-vindos! Hoje vamos a uma missão muito importante: construir uma verdadeira armadura para os nossos planos financeiros. Sabe como é? A gente desenha o caminho perfeito, tudo certinho, mas de repente a vida acontece. Então, vamos descobrir juntos como é que se consegue absorver estes choques inesperados sem deitar por terra todo o progresso que já foi feito. E antes de mergulharmos nisto, um lembrete rápido que é mesmo importante. Para garantir que se continue a ter acesso a ferramentas como esta, que ajudam a fortalecer a vida financeira, vale muito a pena fazer uma pausa de 2 segundos, subscrever o canal Fernando Silvana Author no YouTube e ativar o sininho das notificações. É a forma mais segura de não perder nenhuma estratégia. Ok, agora sim, vamos ao trabalho. Vamos lá começar com uma verdade universal. Algo que, sejamos honestos, toda a gente conhece de perto. Por mais detalhado, por mais bem calculado que seja o nosso plano, a vida tem sempre os seus próprios planos, não é? E esses planos da vida geralmente aparecem assim, sem mais nem menos. Uma despesa médica que não estava nas contas, uma avaria no carro em plena segunda-feira, o senhorio a ligar a anunciar um aumento. São aqueles momentos que chegam sem aviso e que de repente têm o poder de abalar toda a nossa estrutura financeira. E o que acontece logo a seguir? A frustração bate à porta e esta frase começa a ecoar na nossa cabeça. Este pensamento, acreditem, é o maior inimigo do nosso crescimento financeiro. Porquê? Porque nos leva a desistir, a deitar a toalha ao chão, antes mesmo de o jogo começar de verdade. Muito bem, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisto. Se o imprevisto não é o verdadeiro problema, então qual é? A resposta pode, na verdade, desafiar a forma como sempre se encarou as finanças pessoais. E aqui está, a mudança de mentalidade fundamental está toda nesta frase. O ponto crucial é mesmo este. O problema não é o evento em si, mas a nossa total ausência de um sistema para lidar com ele. É a enorme diferença entre ser uma folha ao vento, levada por qualquer sopro, e ser um bambu, que até verga com a tempestade, mas não parte. Olhem bem para a clareza da escolha que temos aqui. De um lado está a reação. É o pânico, a corrida para a dívida, o abandono das metas. Do outro lado temos a preparação, que nos permite absorver o impacto, ajustar a rota e, o mais importante, continuar a avançar. Os resultados, são drasticamente diferentes. O nome deste superpoder, digamos assim, é resiliência financeira. E atenção, resiliência não significa que o choque não vai doer. Não significa que não vamos sentir o impacto. Significa, simplesmente, que quando o golpe vier, a estrutura que a gente construiu é forte o suficiente para aguentar o embate. Então a pergunta é, como é que se constrói essa resiliência na prática? Não é com pensamento positivo ou esperança, é com um sistema. E essa armadura financeira que vamos montar tem 3 camadas de proteção, cada uma desenhada para um tipo diferente de impacto. A primeira linha de defesa, a mais crítica, é o fundo de segurança. Este não é dinheiro para férias, não é para aproveitar uma oportunidade, é um dinheiro com uma única missão: proteger o nosso plano financeiro de emergências genuínas. A regra de ouro é muito simples. Se for usado, a prioridade número 1 nos meses seguintes é uma só: reconstruí-lo. A segunda camada é mais subtil, mas é igualmente poderosa. Pensem nisto como uma pequena folga no orçamento de cada mês. Cerca de 5 a 10% do rendimento que não tem um destino fixo. Para que serve? Serve para aquelas pequenas surpresas. Um pneu que fura, um medicamento que não estava previsto, coisas que não são uma emergência total, mas que podiam desarrumar o orçamento do mês. Esta margem absorve esses pequenos choques. E para aqueles eventos mesmo grandes, aqueles que nem a margem nem o fundo de segurança conseguem cobrir sozinhos, para esses temos a terceira camada, um plano de resposta pré-definido. Isto é um protocolo, um passo a passo, que define antes da crise acontecer como é que o plano financeiro vai ser ajustado temporariamente, que despesas vão ser cortadas e por quanto tempo. A palavra-chave aqui é ajustar, nunca abandonar. Ok, vamos agora tornar isto super concreto. Como é que este sistema de 3 camadas funciona no nosso dia-a-dia? Aqui mesmo, em Moçambique. Os exemplos que se seguem mostram a diferença, e é uma diferença brutal, entre ter um sistema e não ter. E isto ilustra o conceito de forma brilhante. Sem um sistema, uma despesa de 5.000 meticais pode criar um ciclo de dívida que destrói meses e meses de progresso. Agora, com um sistema, os mesmos 5.000 meticais são resolvidos com o fundo de segurança e o plano principal nem sequer para. Ele apenas se ajusta temporariamente para repor o fundo. O progresso continua. A diferença é da noite para o dia. Ok, a teoria está clara. A diferença que faz é enorme. Agora, a pergunta de 1 milhão de meticais. Como começar a construir este sistema de blindagem hoje mesmo? Vamos lá então passar para o plano de ação. Aqui está o guia passo a passo. Primeiro,
ver como está o fundo de segurança. Existe? Quanto tem? Segundo, definir aquela margem no orçamento mensal. Terceiro, escrever o tal protocolo de emergência antes que ele seja necessário. Quarto, e isto é muito importante, aprender a diferenciar um imprevisto real de um simples impulso de compra disfarçado. E quinto, depois de cada evento, parar, analisar o que aconteceu e ver como o sistema pode ser melhorado. Esta frase, para mim, resume tudo de forma perfeita. O objetivo não é criar um plano que nunca falha, porque, vamos ser sinceros, isso é impossível. O verdadeiro objetivo é criar um plano que foi desenhado, desde o início, para aguentar os dias imperfeitos. Porque são esses dias que realmente testam a nossa trajetória financeira. Se este tema da resiliência financeira despertou interesse e se existe aquela vontade de aprofundar não só este, mas outros conceitos essenciais para o crescimento financeiro, então tenho uma boa notícia. Existem 2 recursos fantásticos disponíveis. Os e-books Cada Metical é uma Escolha e Construindo Riqueza com Pouco. E para adquirir estes guias não podia ser mais simples. Basta enviar a palavra METICAL, tudo em maiúsculas, através do WhatsApp, para o número 870046422 e depois é só seguir as instruções. É um passo super prático para continuar esta jornada de aprendizagem. E para terminar, deixo-se uma pergunta para reflexão. Isto não é para assustar, é para fazer um diagnóstico. Se amanhã, do nada, aparecesse uma despesa inesperada de 10.000 meticais, como é que o sistema financeiro atual iria responder? Haveria pânico ou haveria um protocolo? A honestidade nesta resposta revela exatamente onde é que o trabalho precisa começar. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise. Acreditem, construir um sistema resiliente é o que separa os planos que ficam no papel daqueles que realmente transformam vidas. E claro, para mais conteúdo como este, não se esqueçam de subscrever o canal Fernando Chilovan Author. Até à próxima!